Olá, meus amores. Aqui é a professora Ceci Oliveira, da disciplina História. Hoje vamos falar da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 a 1918, com as principais potências da Europa. O seu caráter mundial estava relacionado ao fato de os conflitos envolverem todas as grandes potências do mundo capitalista ocidental. Rivalidades imperialistas. A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, buscavam conservar ou ampliar seu império colonial. Essas rivalidades entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra, 1914-1918, um conflito mundial e total, uma vez que incluía também alvos civis e não apenas militares. A política de alianças. Após sua unificação, em 1871, a Alemanha de Otto von Bismarck progrediu a passos largos. Na política externa, Bismarck adotava um sistema de alianças defensivas, que consistia em conseguir aliados fortes a fim de evitar o isolamento da Alemanha em caso de outra guerra. Por isso, a Alemanha alinhou-se ao Império Austro-Húngaro e à Itália, dando origem assim à Tríplice Aliança em 1882. Já em 1890, porém, o Kaiser Guilherme II demitiu Bismarck e adotou uma nova política externa, a política de expansão à força. Com a nova política agressiva, o Império Alemão visava disputar com a Grã-Bretanha a liderança marítima e comercial e pressioná-la a lhe ceder uma fatia maior da África e da Ásia. Com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si, de tal modo que, em 1907, a Europa estava dividida em dois blocos militares antagônicos. De um lado, as potências centrais, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, e de outro, a Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Rússia. A paz armada. Desde a vitória dos alemães contra os franceses em 1871 até o início da guerra em 1914, a Europa conheceu um período de paz, mas de uma paz armada. As potências europeias lançaram-se numa corrida armamentista desenfreada. A maioria das nações europeias adotou o serviço militar obrigatório e passou a fabricar armamento e munição em quantidade cada vez maiores. Os civis se dividiram. Os pacifistas alertavam para o sofrimento que a guerra traria e os belicistas defendiam a ideia de que a guerra era inevitável. A gota d'água. Como as principais potências estavam unidas por compromissos de ajuda mútua, tratados de alianças, em caso de um conflito, um simples incidente poderia detonar uma guerra de grandes proporções. O incidente aconteceu em 28 de junho de 1914. O estudante Gravilho, príncipe patriota sérvio, matou a tiros de revólver o arquiduque Francisco José, herdeiro do trono austro-húngaro, e foi imediatamente preso. O Império Austro-Húngaro responsabilizou o governo sérvio pelo atentado e um mês depois declarou guerra à Sérvia. A partir daí, houve uma reação em cadeia. Em apenas 7 dias, as principais potências tinham se engajado na guerra. Tinha início, assim, a Grande Guerra, chamada depois de Primeira Guerra Mundial. As fases da guerra. Os anos da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, podem ser divididos em 3 fases. Primeira fase, a Guerra de Movimento. Durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por um intenso movimento de tropas. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica e, apesar da resistência belga,
chegaram às vizinhanças de Paris. Na França, os franceses, porém, com a ajuda dos ingleses, conseguiram contra-atacar e deter o avanço alemão na Batalha do Marne. Segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Nessa fase, os exércitos adversários buscavam firmar suas posições, visando vencer o adversário por meio do desgaste progressivo de suas tropas. De um lado, o exército da Inglaterra e da França, e do outro, o da Alemanha. Ambos cercavam 640 quilômetros de trincheiras, desde o mar norte até a fronteira da França com a Suíça. A terceira fase, a Guerra de Movimento. Recomeçava assim uma nova guerra, mas os países da Entente conseguiram reagir e, valendo-se de aviões de tanques mais eficientes, venceram as forças alemãs da Segunda Batalha do Marne. A participação do Brasil na guerra. O Brasil contribuiu com o reforço de guerra, enviando para as frentes de batalha 2 cruzadores, 5 contratropeiros, um navio auxiliar e um rebocador. Aviadores que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses, oficiais que integraram o exército francês na frente ocidental. 86 médicos, sendo que 17 deles eram professores de medicina. Alemanha, novembro de 1918. O que aconteceu na Alemanha em 1918? Neste meio tempo, no entanto, uma rebelião popular sacudiu a Alemanha, forçando o imperador Guilherme II a renunciar. Em novembro de 1918, o novo governo proclamou a República e assinou a rendição, que finalmente pôs fim à guerra. Tratado de Versalhes, 1919. O que impôs o Tratado de Versalhes à Alemanha? Devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. Ceder aos vencedores todos seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Entregar para a França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sare. Pagar a seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 bilhões de dólares. Por este tratado, ainda, a Alemanha foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos, e teve de entregar aos vencedores parte de seus navios mercantes. Seu exército só poderia ter, no máximo, 100 mil homens. Meus amores, assista ao vídeo quantas vezes for necessário para que vocês possam entender o assunto. Bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.